gravar. Coisa... Mas começando agora. Então, esse tipo de discurso está desde do encontro passado que a gente tem discutido, né, essas ideologias, esses interesses que estão por trás da própria política pública, certo? E aí a gente viu alguns conceitos, né? Alguns conceitos que são importantes para a política pública, né, que estão por trás, que eu não sei até que ponto todo mundo que está aqui já se debruçou sobre ele, que foi o contexto de accountability, o contexto de recontextualização e o contexto de performatividade, que a gente vai seguir trabalhando com eles daqui até mais na frente. Não sei se alguém quer falar a respeito desse um pouco. Vocês lembram o que era a política accountability, esse termo da recontextualização, a próprio conceito de performatividade? Alguém? Vamos lá, então. Vamos tentar debruçar um por um, né? Rapidinho aqui. O primeiro termo que a gente viu foi com relação a essa política de accountability, né? Que a gente deu uma olhada, né? Que é uma expressão inglesa, mas que permeia, né? Ela vem desde da própria gestão empresarial, que tem a ver com responsabilização. Ela não tem bem uma tradução, né? Literal para o português, um significado mais definido na nossa língua, mas ela pode ser lida por um Cristiano Lopes, até falando aqui no chat que lembra desse exemplo forte do SPAES na política pública. E é justamente isso, né? E a contabilidade tem a ver com esse processo, né, de responsabilização, de fazer parte, né, dos atores que fazem parte da política. Não sei se, Wendel, na hora que você quiser falar alguma coisa, você pode também ficar à vontade, tá, meu amigo? Fica à vontade. Um outro conceito que a gente viu foi o conceito de recontextualização, né? Que seria a mudança dos contextos. A gente vai daqui a pouco dar uma olhada nesses contextos também, que faz parte vai permear durante todo o curso, que seriam as mudanças de contexto, ou seja, as interpretações, né, nos diversos segmentos. Então, uma coisa, quando a gente olha, né, um determinado tipo de política, uma coisa é quando o discurso... Opa, amigo, pode falar. Amigo Anos, cara, só colaborando aqui, né? São várias as políticas que têm essa característica da accountability, que é uma política que traz essa veia da responsabilização. Eu posso até, assim, de uma forma simples, tentar ajudar a compreensão. Toda política que remete àquela obtenção de resultados, né, aquela política de resultados, né, é naturalmente uma política accountability. E aí, o pessoal aqui do Ceará conhece muito bem muitas dessas políticas, né? O SPAES, é o PAIC, é tem Aprender Mais, tem Aprender para Valer, tem políticas que focam na aprendizagem, políticas que têm aquela linha de buscar resultado, okay? Políticas que têm essa intenção de elevar resultado. Todas as políticas que vêm para essa pegada de vamos aumentar os nossos indicadores, vamos buscar por melhores índices de aprendizagem, qualquer política que venha nessa seara, que aí pressupõe aí que tem cobrança, tem incentivo, tem premiação, tem o gestor ali se movimentando, tensionando práticas, vamos fazer treinamento, vamos fazer simulado, vamos fazer proporcionando o que mais daqui a pouco vamos falar, que é a cultura de performance, né? Vamos fazer isso melhor, né? Quem vai ser a escola premiada, quem vai ser o município a ganhar o prêmio nota 1000. Políticas que têm essa vibe são políticas que são accountability, que têm essa característica.
é difícil a gente não achar uma que não é, porque a gestão pública em si ela está tão inserida nessa, né, permeada por essa pegada neoliberal aí de ir atrás de resultado, de crescer, como se fosse assim, uma veia tão forte, isso não é de agora, já vai com uns 20, 30 anos, que é difícil a gente achar uma política mais social, uma política mais com a outra pegada, que não tem essa veia. Eu estou dizendo que não tem. Tem, logicamente, tem políticas que vêm com cunho de inclusão, uma política que valoriza o multiculturalismo, uma política sociocultural, socioemocional, existe, lógico, né? Mas acaba que elas são sufocadas por as outras políticas. Eu digo isso porque quando a gente está na escola, nós estamos na escola, aí temos lá uma política para trabalhar o socioemocional. E aí a gestão diz assim, não, mas não dá tempo, porque a gente precisa fazer isso. Aí a outra política, que é a política sobre política, né? O Paulo fala disso, né? É uma política correndo contra as políticas. Então, as políticas accountability acabam ganhando espaço e passando por cima das outras políticas que não têm essa veia de resultado, não tem características accountability, e acaba que as políticas mais de cunho social ficam em segundo, terceiro plano e perdendo espaço e acabam minimizadas, né? Mas essa é a realidade que a gente vê nas nossas escolas. Se alguém quiser até comentar alguma experiência, eu mesmo já vivi várias na escola que a gente deixa de trabalhar uma certa prática mais social, mais inclusiva, mais cultural, mais dentro dessa pegada socioemocional, porque tem que dar os resultados e não dá tempo, precisa fazer isso, né? Então, a gente acaba percebendo essa concorrência das políticas e as políticas accountability ganhando muito espaço. Show, meu amigo. Eu queria só complementar, Wendel, é que a responsabilização ela anda muito próxima do prestação de contas. E a prestação de contas é o que coloca, querendo ou não, aquela instituição em evidência. Que aí já se aproxima do termo estandartização. Né? Então, a sociedade, quem é que ela vai escolher? A escola que mais está em evidência, que obviamente é a que apresenta os melhores indicadores, os melhores resultados. Né? E aí, nesse contexto todo, essas políticas de accountability, elas vão sufocando, como você bem disse, as outras que tendem a formar um sujeito mais humano, né, mais crítico, reflexivo e etc. Né? O difícil é equilibrar as duas propostas. Vamos nós. Eu me lembrei, Artesiano, a gente vive muito a política accountability, na prática, no cotidiano, como dizem, né, no chão da sala de aula. Mas, assim, é uma prática, inclusive, que vem muito forte dos países capitalistas, mesmo assim, forte. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a contabilidade é tão forte que escolas, se não der resultado, diretores são demitidos, escolas são fechadas porque não dão resultado. Na Inglaterra também tem essa mesma característica. E é uma tristeza quando a escola fecha, sabe? Parece que é um velório, porque tipo assim, parece que a escola não presta, não deu resultado, porque aí é que está o resultado para eles, não é o resultado de repente social, não é esse resultado, o olhar do resultado para ele é o indicador, e o índice quem dita são as macropolíticas. E aí, os interesses da macropolítica ficam aí à tona. Acaba que a escola é tensionada a atender o que as macropolíticas querem, né? Então, é um ponto muito interessante assim, para ser refletido. Eu sei que é forte no Brasil, mas se duvidar, se já estamos com quase 30 anos nessa prática, até mais, e se não tomarmos os cuidados, né? De repente a gente chega nesse nível aí de escola fechada, diretor demitido, se é que não já teve ou tem situações como essa, né?
Lembra muito outros campos, né? Tipo assim, se quiser contextualizar até com o próprio futebol, é mais ou menos como se fosse o técnico, né? Aquele técnico que não dá resultado, ele é trocado, ele é, enfim, substituído, o jogador que tá. Ou seja, é muito em prol disso que você está falando, né? Numérico, né? O que é que está oferecendo, né? A pessoa em si ela não é vista, o que é visto é a produção, né? O que é que está naquele momento, o que é que ela Eu já está. vivi situações, só para exemplificar, né? Eu trabalhei muito tempo na CRED e tudo. O Carcegiano conhece a gente aqui, que é da região. Eu já vi situações, por exemplo, de escolas situadas em bairros de muita vulnerabilidade, né? Escolas assim que trabalham com uma clientela muito difícil, uma clientela mesmo assim pesada. Então, esse tipo de escola tem uma outra dinâmica. O trabalho dessa escola está no resgate dessas pessoas, desses jovens, desses adolescentes, pré-adolescentes, em tirá-los da droga, em formá-lo quanto cidadão, em trazer ele e resgatar, no sentido de tirar ele das gangues, dos envoltos aí que eles estão assim, inseridos. Então, o trabalho dessa escola se volta para esse tipo de cenário, de situação. Então, não tem como se esperar, logicamente, um indicador, um resultado no SPAES, no IDEB, não tem como, porque o trabalho só em tirar esse menino da droga já é uma grande vitória, um cunho social enorme. Só que o governo não vê essas coisas, quando não está lá na prestação de contas, como diz o cartesiano, a escola com o seu resultado, aí vem as intervenções. Eu já vi situações de diretor sendo substituído, né? Ele não demite, né? Mas troca, né? Troca. Aí, gente, você tira um gestor que está lá naquela escola há muito tempo, que é da comunidade, que conhece, porque para trabalhar na comunidade carente, uma comunidade com problemas, precisa ser uma pessoa que compreenda e tenha, inclusive, acesso a entrar em determinados territórios, a lidar com determinadas situações, a se comunicar com determinadas, né, lideranças ali do bairro, da comunidade. Quando eu falo lideranças, é em todos os sentidos. Então, acaba que fazendo essas mudanças de gestão para trás de resultado, e piora muito mais a situação. Piora, causa conflitos, aí diminui aí situação de rendimento, o aluno deixa de vir porque não pode mais pisar na escola ou atravessar uma rua que muda um território e tudo mais. Então, é uma situação muito complicada e acaba que, por não considerar contextos, a performatividade, a contabilidade é muito cruel nesse sentido. Deixa eu meu amigo Ender. Acho que meu amigo Márcio quer falar, Márcio. Isso, Amis Ranon Guilherme. Para quem não sabe falar, é estranho. Mas, pessoal, é assim. Eu não sei se vocês viram, recentemente saiu uma reportagem no Diário do Nordeste comentando sobre o aumento do analfabetismo aqui no Ceará, né? Então, as políticas públicas, elas têm que ter essa vertente de acompanhar, mas ela também tem que fazer uma postura crítica disso, né? Porque muitas vezes acontece, como o próprio André falou aí, gestão, né? Ser trocada, ou às vezes o próprio gestor querer procurar culpados e culpar professores, que eu já vi isso acontecer. E o caminho não é procurar culpados, porque se a gente for procurar culpados, todos somos. É culpa da gestão, é culpa do governo, é culpa de pai, é culpa de mãe, é culpa de todos, porque o acompanhamento não é só feito através da escola, não é só a avaliação escolar. O pai tem que estar avaliando o filho, ver se o filho está ou não está aprendendo. E a gente sabe que esse processo avaliativo por parte do pai não tem, porque muitos trabalham manhã, tarde e noite, não acompanham os filhos direito. Então, todo esse processo tem que ser pensado e estruturado e avaliado com muita calma, né? Por isso que é interessante políticas públicas de avaliação, ou seja, é você avaliar a própria política em si, não só simplesmente o resultado. Porque do jeito que se coloca nas mídias, depois a gente fica só escutando por onde a gente anda. Ah, mas isso daí é porque é culpa do professor, que não orienta o aluno direito, o aluno não sabe fazer uma prova que preste e tudo mais. Então a gente não deve ir atrás dos culpados, né? A gente tem que procurar o que é que está acontecendo e como proceder para resolver
aquilo que não está dando certo. Era essa a minha contribuição. Show. A amiga Tiara está querendo falar também. Bom Acho que é dia. Tiara. Vocês me escutam? Sim. Eu acho que, como tudo na vida, a coisa mais difícil que a gente tem é encontrar um equilíbrio, né? Porque a gente tem no Ceará diferentes tipos de escola. Algumas que têm um processo de seleção que é um processo falho, que é nota, né? Que a gente sabe que nota é muito variável de uma escola para outra. O 10 de uma escola pode não ser o 10 da outra. E a gente tem escolas regulares, a gente tem as NTIs, e assim, às vezes tem escolas que são muito focadas nas avaliações externas, que são muito voltadas para essa questão do resultado, e de repente lá tem um menino que ele gosta das artes, ele gosta do emocional, ele gosta da parte cultural, e isso não é tão valorizado. E já em outra escola, que isso é super valorizado, ou tem mais oportunidade, tem lá um menino que ele quer aprender outras coisas que são mais voltadas para essa questão da avaliação. Então, assim, o nosso grande desafio é esse, porque eu preciso valorizar o socioemocional, eu preciso cuidar desse menino, mas lá na ponta, no final, ele tem uma avaliação para fazer, que é uma avaliação tradicional, né? Então, assim, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? É encontrar esse equilíbrio, porque a gente tem um público diverso, né? Dentro da escola pública. Justamente, Tiara, é muito bem E às isso. vezes também, assim, falando da Quem que tá experiência de falando? escola Sandra. pública, né? Sandra, uma aula. É, sou eu aqui, ó. Vou Não, desligar a câmera tranquilo. aqui. É só o que eu não tinha visto. Não, é porque, assim, todas essas experiências que vocês citaram, todas a gente já viu em algum momento, mas eu passei por uma recentemente que eu estou ainda tentando, assim, absorver a informação, né? No município que eu trabalho tem seleção, né, para núcleo gestor. E tinha uma gestora que queria ser diretora da escola. E ela atrapalhava a que estava diretora na época. Em dia de prova do SPAES, que é assim, faz aquela campanha toda para nenhuma criança faltar e tudo, ela ia para a escola, se escondia numa sala, às vezes marcava de fazer unha para atrapalhar, porque a gente ficava buscando as crianças que faltavam. E pasmem, ela hoje é a diretora da escola. Parece piada, mas a gente vê de tudo. Ela fez de tudo atrapalhar. Não atrapalhou, porque a gente correu atrás, a gente foi atrás das crianças e tudo. A diretora que estava pegou o carro dela, foi para o lugar mais distante buscar menino para não faltar nenhum no dia. Mas aí ela ganhou o prêmio e está diretora na escola. Parece piada, mas acontece, viu? É isso. Alguém? Não. Vamos lá. Outro termo que a gente deu uma olhada, gente, na vez passada, foi o termo da recontextualização, que é um termo que a gente também vai passar, né? Vai perpassar durante todos os encontros. Tá meio que sintetizado como processo de interpretação, mas é um pouco bem isso. Não sei se o Paulo está querendo falar, Paulo. Seguindo. Que é justamente essa interpretação da mudança de contextos, né? A gente vai até dar uma olhada aqui, que a gente está olhando a política de um determinado prisma, que é o prisma do ciclo de políticas, né? Onde ele tem alguns contextos, e essa mudança de contexto para contexto é onde acontece, né, esse processo de recontextualização, né? São as medidas, aquilo que é interpretado, ou seja, a política, digamos assim, inicialmente é apresentada a nível de discurso, né, de fala, de apresentação, né? E à medida que ela foi apresentada, tal hora, né, em um determinado momento, ela vai ser escrita, né? E essa mudança desse contexto, por exemplo, de fala para o contexto que vai ser escrito, que é inclusive o que a gente vai estar se debruçando mais hoje, há um processo de recontextualização. Da mesma forma que essa política que foi escrita, quando vai, sei lá, no caso da gente que está trabalhando com políticas educacionais, quando a gente vai para a sala de aula, né, essa mudança da saída dessas ideias, desse texto, para o contexto de sala de aula, há esse processo de recontextualização, né? De sala de aula, né? Para o que é que vai ser feito dela, há outro processo de recontextualização. Então, essas mudanças de contexto, né? Está envolto a esse conceito que é o conceito de recontextualização. Um outro conceito,
né, que é o conceito de performatividade, que o Wendel até já adentrou um pouco nisso, né, que é justamente esse viés do resultado. Rupa, meu amigo, pode falar que é isso? Antes de você entrar na questão da performatividade, eu acho que talvez assim a grande contribuição que inclusive nosso curso aqui pode estar trazendo está nessa recontextualização. Teve uma colega que falou agora há pouco que disse que o desafio é fazer esse equilíbrio, né? De lidar com essas realidades dentro das diferentes políticas e trabalhar esse equilíbrio de não tendenciar só para os resultados, e também pensar em outras vertentes, como as práticas sociais, socioemocionais, inclusivas, multiculturais. E aí, esse equilíbrio está exatamente nessa recontextualização, porque a política está aí e nós não somos contra a política, ela é importante, tem seu papel e o governo se movimenta por políticas públicas, não tem como. Agora, como essa política é posta em prática, como é que eu vou tomar dessa política e realizar minhas ações na escola da melhor forma possível, essa é a recontextualização. Como é que eu trago a política para a minha realidade, contextualizo ela dentro do meu cenário de trabalho, desenvolvo práticas educacionais em prol dessa política na minha situação. É lógico que uma escola que tem vulnerabilidade não é a mesma realidade de uma escola de uma situação mais adequada. Então, cada uma vai recontextualizar a política da sua forma e só a própria escola é capaz de encontrar a melhor forma. Então, saber entender a política, conhecer a sua realidade e prover uma recontextualização mais adequada, este é o objetivo do curso, no sentido de formar sujeitos capazes de prover uma melhor recontextualização das políticas educacionais. Fazer com que ela aconteça de modo, como disse a colega, né, de forma equilibrada, equânime, atendendo a diferentes dimensões, e não desbalanceada, né? Vamos lá. Seguindo, né? A gente tá só, para quem chegou mais agora recente, gente, a gente tá só fazendo uma retrospectiva, inclusive, do que foi o encontro passado, né? Tá chegando lá. E um outro conceito que foi tocado, né, desde o encontro passado, é esse conceito de performatividade, né? O Wendel até falou no começo, quando a gente estava falando da política contábil, desse processo de recontextualização, né? Que é justamente essa busca por resultados, né? A performatividade é quando enxergar o fim, né? E o que é que se deve fazer para esses propósitos, né? O alcance de metas, né? A busca por essas expectativas, né? Atingir determinadas expectativas, muitas vezes, inclusive, negligenciando, ou não observando, não se debruçando sobre outros aspectos que estão envoltos ali na própria educação, né? Então, quantas vezes, sei lá, a gente direciona o conteúdo, sei lá, eu enquanto professor de matemática, né, vou direcionar minhas aulas voltadas, por exemplo, para o SPAES, que é essa avaliação em larga escala aqui do próprio Estado, né, buscando esse resultado final, em prol desse resultado final, né, desconsiderando os outros conteúdos, as outras habilidades, enfim, que estão envoltos naquela gama da disciplina, né? Naquilo que a disciplina vai trabalhar, né? Então, esse foi um dos conceitos que foi trabalhado, a gente vai ver, inclusive mais na frente, em cima de outros contextos, né? Com o contexto mais de prática, o contexto de estratégia política, então a gente vai se debruçar até um pouco mais sobre ele. Não sei se o Cartesiano ainda quer falar um pouco mais sobre isso aqui. Ou se alguém também quiser falar, também pode ficar à vontade, meu povo. Posso seguir? Seguindo. Pronto. Só para a gente lembrar, a gente está se debruçando sobre um prisma, né? Sobre um olhar, sobre um referencial, inclusive teórico, né? Analítico para políticas, que é o contexto, é o referencial do ciclo de políticas que foi proposto pelo sociólogo inglês Stephen Ball, né? Que ele observa a política em cima de 5 contextos, né? Que é inclusive o que dá norte, é o que nomeia os nossos módulos, por exemplo, né? Ele começa com contexto de influência, né? Quando eu falo começa, não entendam como meio e fim, mas só para a nível de ordem que ele coloca para a gente, né?
o contexto de influência, que é essa parte que a gente viu lá no começo, né, que é o que é que vai gerar a política. Outro contexto seria o contexto de produção do texto político, ou seja, à medida que esse discurso, né, que essas falas, que essas enunciações, elas viram texto diretamente. O contexto de prática, né, que é o momento que o texto, né, aquele que está posto em texto, vai para a prática, ou seja, acontece na realidade. Os resultados, os efeitos, né, o que é produzido a partir dessa política aplicada na prática, e o contexto de estratégia política, que é o que é que são gerados, quais são as outras ligações, né, que uma política vai tecer, né, inclusive com outras políticas, com a própria política em si, a própria reavaliação disso, né? Então, isso tem a ver com o contexto também de estratégia política, né? Lembrando que esses contextos, né, eles são interrelacionados, né, ou seja, eles se relacionam, não tem uma dimensão, digamos assim, temporal ou sequencial, né? Ou seja, o primeiro sempre é o contexto de influência, né? Depois é o contexto de escrita de texto, depois é o contexto de prática. Não, muitas vezes esse discurso, né, a política ela é multitensionada, ela é tensionada de vários lados a toda hora, né? Então as leis são escritas, são reescritas, são interpretadas, reinterpretadas, né? Então isso não é linear, isso não é posto como uma seta, digamos assim, né? Não é posto diretivamente no sentido de ter uma direção, né? Ele entende, né? Entende-se a partir do ciclo de política, a política se apresenta como esse lugar de disputa, né? Esse lugar de onde os grupos de interesse vão estar agindo, né? Cada qual puxando, digamos assim, na expressão mais popular, a brasa para a sua sardinha, né? Naquilo que lhe interessa, naquilo que ele quer, né? Tentando jogar, né? Com aquilo que dispõe, com os poderes que dispõe, com as opções que dispõe, para aquilo que se acredita, né? E todos nós estamos envoltos nisso, né? Quando a gente pensa em política pública educacional, nós, enquanto professores, estamos nisso, nós, enquanto gestores, estamos nisso, os alunos estão nisso, a própria, sei lá, a secretaria está nisso, os políticos estão nisso, a comunidade está nisso. Então, são múltiplos os atores que fazem a política, cada qual tensionando, né, para um lado em específico. Alguém quer falar, comentar alguma coisa sobre isso? Sim, sim. Posso passar para frente? Vamos lá. Terminando a retrospectiva. Fala, Germano. Germano? Eu acho que o Germano não vai conseguir ligar o microfone, que ele entrou só como ouvinte. Talvez ele esteja tentando falar. Aí tem que sair e entrar de novo, Germano, habilitando o microfone, viu? Assim que a gente tenta entrar, ele pergunta se a gente quer entrar só escutando ou se aparece a opçãozinha para ligar o microfone ou não. Enquanto o Germano entra aqui, a gente vai seguindo, a gente volta daqui a pouco o slide para ele. A gente viu, só para terminar, o contexto contexto, a retrospectiva, né? A gente viu no encontro passado o contexto de influência, né? Que é como as políticas elas são concebidas, né? Como é que elas são pensadas, né? As tensões, digamos assim, iniciais, onde é que elas emergem, né? Ou seja, a própria definição, aquilo que acontece, né? Lembrando que política pública ela é pensada, né, em prol de um problema público, né? Então ela é feita, né, pensada para agir sobre essa determinada lacuna, né? Mas ela é como falei até antes, ela é multitensionada, ou seja, os atores políticos eles podem tentar, né, se beneficiar disso para outro lado. Pronto, meu amigo, pode falar. Não ligou ainda para mim não. É só levantar e saiu. Enfim, então são esses momentos iniciais, né, dos discursos iniciais, né, onde os interesses são mostrados, né, numa primeira ordem, assim, né, no primeiro momento, onde estão declaradas ou não, estão implícitas as
posições, né, as questões ideológicas, os jogos de interesses iniciais, né? Então, isso tudo está envolto nesse contexto de influência. Eu trouxe até um texto aqui do próprio Maynardes, que é quem é o principal tradutor e principal contribuidor com a teoria aqui no Brasil, que ele diz o seguinte, né? Ele diz que o contexto de influência, né, onde normalmente as políticas são iniciadas e os discursos são construídos, né? Nesse contexto, grupos de interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação, né? E do que significa ser educado, né? Ou seja, esses processos, né, estão lá dentro, estão imbuídos, né? O próprio significado do que seria educação, do que significa ser educado, do que é ser aluno, o que é ser professor, né? Qual é a concepção que a gente tem sobre isso? Quais são as ideias, né? Ele completa ainda, né? Atuam nesse contexto as redes sociais. Mara? Bota o som. Desculpa. Professor Guilherme, tá me escutando agora? Pode dizer. Pronto, eu estava ouvindo aqui, e essa semana eu tive até curiosidade também, tive de ler e tudo, e eu vi aqui o depoimento de uma colega anterior, onde ela falava o seguinte, ela falava sobre a diretora, né, que agora a pessoa lá, que agora é a diretora e tudo, mas a minha ênfase na minha fala é o seguinte, é que ela diz que, e não é só da escola dela, em todas as escolas, faz-se aquele movimento pelo dia do SPAES, né, faz-se aquele movimento de diretor vai na casa do aluno buscar o aluno para fazer a prova e tudo. Então, isso é um foco no resultado. É um foco excessivo no resultado da política. Como essa nota num teste desse padronizado, uma avaliação dessa. Aí você consegue negligenciar, eu acho que o meu colega Márcio até falou um pouco sobre isso, mas em outra ótica, mas pode levar a negligenciar todos os processos, experiências do indivíduo e o grupo afetado por essa política. Porque a gente foca só no resultado, no dia do SPAES. É o dia do SPAES. Tem escola que faz o dia da pizza. Os alunos que vão ganhar pizza, os alunos que vão ganhar ponto e tal. Então, é uma das críticas que eu tenho a essa coisa do SPAES em si, é isso. É que foca demais nesse resultado. É uma prova onde tem que ter 100%. As gestões ficam desesperadas porque não pode faltar aluno, fica ligando para casa de aluno e tal. Como se isso fosse o mais importante. Quer dizer, o aluno pode ter faltado o ano todinho. E no dia do SPAES ele está lá, ok, tudo bem, beleza, ótimo e tal. Então, é uma das críticas que eu tenho, um foco excessivo no resultado, ignorando todos os processos e experiências que os alunos tiveram. Eu acho que você vai tratar um pouquinho disso nesse ciclo de políticas de Stephen Ball, né? Sim, Germano, a gente vai tratar mais direcionado a isso daqui a pouco, certo? Sim, só voltando, né? Ao contexto de influência aqui ainda. Acho que Ilivanda, não sei se eu falei certo. Ilivanda. Opa, tá dando um eco nele. Ixi. Melhorou? Tem 2 dispositivos, né? Se tu tiver em 2 dispositivos, Ilivanda, é bom tu sair de um deles, que aí senão vai dar esse eco. Entendeu? Tá mudo aqui pra mim. Vai dar um ecozinho por conta dos dispositivos. Acho que tu tá escutando em um e falando em outro, é isso? Pronto, então é por isso que vai dar essa... Não dá para ligar no microfone do celular, eu acho. Dá não. Entendi, fica complicado que vai aparecer essa microfonia. Enfim, vamos seguindo aqui, que é pra a gente não perder tanto tempo aqui. A gente já vai dar quase 10 horas, meu povo. Ave Maria, o tempo passa voando. Sim, cartesiano. Sim, só para terminar esse contexto de influência, né? O Maynard vem falar justamente isso, né? Que é onde os contextos eles vão começar a adquirir legitimidade, né? Onde se formam os discursos de base da política, né? Isso acontece principalmente na comunicação social, né? Por meio de debates, por meio de pronunciamentos, por meio de discursos mesmo, né? Discursos até não só políticos, mas todo e qualquer pronunciamento, né? Um tipo de campanha, isso vai começar a acontecer, certo? E a gente vai seguir, né? A gente vai ver o que é que a gente tem para hoje,
né, que a gente vai trabalhar hoje nesse módulo aqui, mais aprofundado. Vou chamar, inclusive, meu amigo Cartejano para ele começar a falar um pouco sobre. Nós. O que temos para hoje, Cartejano? Bom, hoje a gente tem o segundo módulo, né? E nós vamos nos concentrar no contexto de legitimação, certo? Vamos tratar mais especificamente política pública, é o nosso tema geral, certo? A gente vai adentrar um pouquinho nos documentos que fundamentam uma política pública, como é que esses documentos são construídos, como é que a política pública se faz enquanto texto político, né? E aí nós vamos levar um pouquinho essa discussão também para o texto enquanto discurso, certo? Obviamente, todas as nossas falas são permeadas pelo Círculo de Políticas de Stephen Ball, certo? E a gente finaliza o encontro, né, tratando um pouquinho da legitimação do SPAES, porque nós temos, né, nosso curso ele é feito numa sequência, né? O amparo, né, o guarda-chuva é o ciclo de políticas, aí a gente trata de políticas públicas, de avaliação, certo? Com um foco direcionado ao SPAES, né? Então, a gente sempre vai do macro para o micro. Pode avançar. Tá todo mundo me escutando bem? Show. Obviamente, né, o contexto do texto político, ele também perpassa essas dimensões. Como as políticas são concebidas, quais são as suas finalidades, quais são os discursos que alimentam, que alicerçam a construção desses textos, né? Que interesses políticos ali estão envolvidos, e, obviamente, esses interesses passam por posições, né, filosóficas, ideológicas, né, a partir dos contextos que as pessoas e os políticos, né, os legisladores vivem, certo? A forma como eles pensam que a sociedade deve se construir, deve evoluir, tudo isso é colocado, de certa forma, no texto, né? Agora, todas as posições, todos os interesses vão fazer parte do texto? Ou algumas são privilegiadas, né? Nós temos aí um jogo de interesses e também de poder, certo? Então, como é que esse texto político é construído? Pode avançar, não? Neste momento, a gente convoca vocês a participarem de forma mais intensiva, certo? Que já está muito bacana, todo mundo já está dando seu parecer, já está dando sua contribuição no curso, né? Mas a partir destas duas indagações, como é que vocês veem, né? Como é que uma política se torna legítima? Como é que ela se faz oficial, né? E quem são os atores de uma política pública? Aí vocês podem responder diretamente, utilizando o microfone, e podem contribuir também no chat. Cuida, meu povo. A gente quer saber a opinião de vocês. Um de cada vez, viu, gente? A gente só tem que... Lembrando que os encontros, eles são colaborativos, né? Então, ele se faz nessa troca de saberes aqui, né? Nem em momento nenhum é uma intenção da gente dar aula, ser palestra, enfim. A gente está aqui para debater, né? Digamos assim, a partir de um determinado guia, que é esse assunto que a gente está trabalhando. Mas a ideia é que todo mundo contribua. Inclusive, a gente vai ter hoje uma atividade mais mão na massa ali na frente. Ó, nós já temos aqui a Ilivanda, né, que diz que os atores são todos os envolvidos. A Rosimeire, que diz que quem legitima são as leis, né, tendo como atores a sociedade, os alunos, os professores, a comunidade, certo? A Merilane diz que para legitimar precisa de um determinado número de assinaturas. A Cristiane, as diretrizes do programa, né? E aí a gente tá bombando o chat aqui. Quem são os atores, para além da comunidade?
E Livanda levantou, inclusive, a mão, viu? Vamos ver se ela consegue falar agora. Acho que sim. Deixa eu ver se ela consegue ligar o microfone. O Herculano está dizendo que os atores é o poder legislativo. Acho que ela não conseguiu. Alguém quer falar, meu povo? Eu queria escutar a voz de vocês. Pronto. Tá dando para ouvir? Eu acho que aí depende muito de qual contexto, né? A gente está falando. A gente especificou o contexto ou não? Não, tá solto, né? O que é que torna a política oficial, digamos assim. O que é que se entende por oficial? Peraí, né? Que o meu filho está aqui também tentando participar. Então, olha só. Eu acho que a questão da oficial, o que torna oficial vai ser os trâmites. Eu creio que trâmites legais, né? Na minha visão, os trâmites legais. E aí os trâmites não são poucos, são muitos, né? Aí vem para uma oficialidade, que é, enfim, ter essa participação do Estado bem aparente. Já os atores, quando a gente fala de atores, tem o poder legislativo, né? Lá eu não vou lembrar exatamente os nomes dos contextos, mas cada contexto, eu acho que tem aí uma diversidade de atores. Não que cada contexto tem atores exclusivos, né? Alguns atores, inclusive, perpassam por todos os contextos. Mas o foco de quem vai atuar naquele momento vai depender muito do contexto. O nosso contexto, por exemplo, o contexto que a gente está mais inserido enquanto professores é o contexto prático, né? Então a gente é ator principalmente nesse contexto, não excluindo a possibilidade da gente atuar em outros também. Mas, enfim, fica mais aí no contexto prático. Vou jogar aqui um pouquinho de brasa aqui, né? Nem brasa, mas um álcool aqui nessa fogueira aqui. Só para saber. Quando, sei lá, né? A gente, enquanto professor, acho que deve ter gente de outros, até de outros estados aqui. Mas só para contextualizar, o SPAES, que está até aí posto na lâmina, né? Nossa avaliação externa maior que do estado do Ceará, né? Se uma diretora, um diretor de uma escola, né, chega para eu, enquanto professor, né, diz assim, não, a gente vai ter que juntar os 3 terceiro anos aqui no auditório para a gente trabalhar o SPAES. Aí, isso é política? Assim, você, sei lá, lógico, o professor tem autonomia, inclusive, para negar, né, algum tipo de participação. Mas fazer isso, né? Esse fazer isso, o dito do professor, esse discurso do professor, isso é político? Isso é oficial? Guilherme, é que deu uma cortada logo antes da tua pergunta. Qual foi o contexto? Vou colocar aqui, ó. Qual foi o exemplo, Né? professor, fazer? Uma diretriz, né? Qualquer que seja dada, sei lá, para o gestor da escola, para um professor, né? Esse tipo de diretriz, isso é legítimo? Isso é oficial? Legítimo e oficial está sendo posto com uma mesma, como sinônimos aqui? A gente tá debatendo sobre isso. Então, pode, inclusive, discordar da diferença entre legítimo e oficial. Para mim, o oficial ele passa pela questão legal. Por exemplo, ele é oficial se o gestor tiver baseado em uma norma legal. Aí isso é oficial, né? Legítimo, aí eu acho que entra meio naquela questão de legal e legítimo, né? Se é legal, mas traz um prejuízo para aquela população. Será que isso é legítimo? Eu acho que entra mais ou menos nesse aspecto.
Porque quando a política ela é criada, muitas vezes, eu acho que o caso dos PAES é isso, ele apaga meio que as particularidades de cada local, né? Ele vai considerar o contexto do Estado, buscando resultados, inclusive, que avaliem o contexto do Estado de forma generalizada, de forma abstrata. Quando eu vou para as localidades, cada município tem suas demandas que são distintas, cada escola tem suas demandas que são distintas, como já foi frisado aqui em algum momento. Então, pode ser que, inclusive, uma ação que seja legítima numa escola, essa mesma ação em outra escola não seja legítima, né? No entanto, as duas serem oficiais. Entendi. Não sei se mais alguém está querendo colaborar. A Livana tentou ligar o microfone algumas vezes, mas não conseguiu. É quase ser silenciado, né, Livana? O negócio é ruim. Não sei se mais alguém está querendo, senão eu jogo um pouquinho mais de brasa aqui nessa fogueira. Como é que vocês estão aí? Vou perguntar diferente, assim. Ó. Você, enquanto professor, né, sei lá, principalmente os daqui do Ceará, mas também acho que cada rede, cada estado, né, cada unidade federativa tem seu tipo de avaliação externa, mas não pode pensar até numa outra mesmo, tipo Enem e tal. Você, enquanto professor, né, já foi, sei lá, pedido, solicitado pela gestão a tomar algum tipo de atitude em prol daquela avaliação, né, algum tipo de ação mesmo, né, seja ela de qual for, desde, sei lá, produção de material, uma aula, né, voltada para isso, né, ou seja, algum tipo de ação voltada para isso. Já passaram por isso? Algum de vocês? Estou vendo algumas sinalizações de cabeça aqui. Com certeza, Até música não só voltada para uma. isso parece. A minha pergunta vai no seguinte sentido, assim. Tem feijoada, tem aula específica, tem diversas... Isso que vocês fizeram, né? Não sei ainda nem o que foi. Até ensinar a língua portuguesa. Isso que vocês fizeram, né? Isso faz parte da política? Isso é legítimo? Como é que vocês enxergam isso? Não acham legítimo? Trouxeram até uma discussão que foi muito interessante. O Clésio trouxe uma discussão sobre se esses são sinônimos. Legítimo e oficial, se são sinônimos, né? Olha, aí posso continuar aqui, já que ninguém se então eu vou continuar aqui um pouquinho. Então, olha só. Acho que... Alguém vai... Porque, por exemplo, Então, só antes de tu falar, Cléber, só um instantinho, né? Porque o que está muitas vezes posto é que acho que muitos trouxeram que o legítimo é enquanto aquilo que está sendo posto a nível de documento. Aí, essas ações que vocês fizeram, né? Isso está posto em algum documento? Ou por não estar posto, não torna legítimo? É mais ou menos essa a ideia. Eu trouxe até aqui, antes do Cléber até falar, vou até pedir licença para compartilhar, eu acho que é essa daqui mesmo. Acho que não sei se vocês vão conseguir ver. Vou até... Tá dando para ver aí? Isso aqui é uma... Na verdade, é a primeira menção que o SPAES faz a nível de diário oficial. Né? Esse aqui é um diário oficial de 17 de fevereiro de 2000. É o diário oficial aqui do estado do Ceará. E aqui embaixo, na linha do texto, vou até ampliar mais um pouco, para ficar melhor a visualização. Né? Enfim, o gestor resolve, né, instituir a universalização. E muitas dessas atitudes, elas estão, mesmo aqui nesse item 3.4, que seria de consolidar a cultura de avaliação institucional no âmbito do sistema de ensino do Ceará. Então, muitas dessas ações são tomadas, né, em cima desse tipo de ideia, né? Não está escrito, pelo que eu entendo, né, em momento nenhum que vai se fazer uma feijoada pró-SPAES, né? Mas são ações que estão sendo feitas em prol dessa consolidação da avaliação, né? Isso é legítimo ou não é legítimo? Oficial ou não? Agora sim eu queria escutar de vocês. O Wes ia falar agora. Pronto. Olha,
Aí entra algumas questões, né? Por exemplo, o próprio existe o resultado. Um dos fatores, como é que eu posso dizer? Um dos indicadores lá utilizados é a presença do aluno, né? É um fator, inclusive, não só utilizado no SPAES. Por exemplo, o IDEB, você tem presença, índice de aprovação, né? Se você olhar para o IDEB, a proficiência do Estado continuou mais ou menos a mesma, mas a aprovação subiu substancialmente. Então, o nosso crescimento no IDEB, ele passa mais por o crescimento da aprovação do que o crescimento da proficiência. No SPAES, quando você pede algo como resultado, esse resultado acaba colocando algumas ações. A feijoada, por exemplo, a presença não é um dos aspectos que conta, né, para o resultado. Então, bota-se uma feijoada, e aí vem todo mundo. Se a ideia da política chegar a um resultado, então a política, o ato, na minha visão, a feijoada no dia dos PAES, ela está sim seguindo, seguindo ao seu propósito. Tá? Agora, a minha discussão é a educação. Esse índice aí de aprovação está servindo, de aprovação não, de presença, está servindo à educação, já que esse índice ele conta somente o dia da prova, só a feitura da prova. Então, seria interessante ter esse índice expandido não para o dia da prova. Enfim, eu acho que essas questões entram, tá entendendo? Para a aplicação, para chegar ao resultado, é legítimo. Eu acho, né? Na minha opinião. Agora, se eu penso em algo mais amplo para a educação, né? Qual é a ideia? O que é que nós pensamos enquanto educar? Isso está servindo? Aí é uma discussão que eu particularmente acho que não está servindo tanto, né? Exatamente isso. Olha, a Tiara também levantou a mão. Pode falar, viu, Tiara? Ou eu para falar, né? Desculpa. Não, mas essa é a ideia. Não falei que tá errado. Rapaz, você tá participando aqui junto com os professores aqui, com os colegas. A ideia é colaborar mesmo. Por favor. Eu não sei se eu vou responder a pergunta ou se eu vou entrar numa outra discussão, mas assim, a gente a gente tem um desafio muito grande chamado conscientização. E assim, eu sou professora de matemática e acho que para mim fica mais fácil as coisas com dados, com mensurar, com tudo isso daí. Tudo que parte para essa coisa da conscientização e tudo. É muito bonito, mas que na prática, assim, às vezes não funciona tanto, né? Então, assim, existe uma crítica a todas essas ações, né? E de fato, eu acho que elas não são muito legais, mas até no encontro passado eu mencionei sobre a questão dos notebooks, né? Que eu citei que era uma premiação, era não sei se eu posso classificar como política pública, né? Porque tinha uma lei, né, que assegurava isso e que na pandemia essa lei ela foi retirada por conta dos tablets que o governo teve que dar para os estudantes, afinal eles não tinham acesso à internet, não tinham como estudar, né, de verdade. E assim, gente, o grande desafio que eu vivo enquanto escola é eu ter um estudante que ele diz assim: isso aí não vai servir de nada para mim. Isso aí só vai dar resultado à escola. E às vezes eu tenho um estudante que é bom, que ele sabe aquilo dali, mas ele vai fazer de qualquer jeito. Ele até vai, mas ele. E assim, na minha escola ele não vai ser liberado antes, mas tem escolas que tudo que o menino fez ele vai para casa. Então, assim, é muito complicado, né? A gente lidar com essa questão da conscientização. É nosso papel fazer isso. Mas se houver uma premiação e tudo, é óbvio que eles vão ficar mais animados e até fazerem com mais veracidade, com mais vontade. Era isso que eu queria falar. Muito bom. Márcio? Márcio levantou aqui a mão também. Pronto. O que eu ia falar era dentro dessa perspectiva aí que a Tiara falou. O que eu quero complementar é assim. A que a gente nota realmente, como a Tiara falou, no dia a dia, na escola,
é que os meninos, a grande maioria, simplesmente chuta a prova. Essa que é a verdade, sabe? Não levam a sério o processo avaliativo. Seja ele qual for, se for ADR, ou SPAES, ou SAEB, seja o que for. Então, eu acredito que uma demanda que precisava ser vista era que as secretarias de educação como um todo, tanto faz ser municipal ou estadual, elas visassem essa conscientização de o que é avaliação, como ela deve ser feita, qual a intenção. Não é só o interesse de número da escola, não. Pelo contrário, é saber o conhecimento deles, para que é que a gente possa intervir, tanto professor como gestão, sabe? Fazer, tipo, trazer alguém e explicar para eles o que é um processo avaliativo, mostrar para eles que o processo avaliativo é eterno. Eles vão ser avaliados numa entrevista de emprego, eles vão ser avaliados no trabalho que eles vão entrar ou no trabalho que eles estarão fazendo, no processo de seleção do concurso público, no processo de seleção de mestrado, de doutorado, numa qualificação. Ou seja, o processo de avaliação é eterno. Eles têm que ter essa conscientização, porque a nossa realidade, a minha particularmente, na escola que eu trabalho aqui, do Estado, que eu trabalho nas duas redes, então eu conheço as duas redes, a minha realidade dos meus alunos é que eles dizem, professor, eu quero terminar logo esse ensino médio, eu quero me livrar, porque eu preciso trabalhar. Aí eu digo, tudo bem, meu querido, concordo com você que você precisa trabalhar, mas você tem que ter na mente o seguinte, quanto melhor você for, melhor você vai ganhar, melhor você vai ser valorizado. Então você tem que ter essa perspectiva de não querer só terminar por terminar de qualquer jeito. Então, isso é um trabalho que eu, como professor, faço, mas eu acho que a gente precisaria de um apoio maior das secretarias, um trabalho mais voltado para essa conscientização dos alunos, que o processo avaliativo é uma coisa importantíssima. Era essa a minha contribuição. Show, Márcio. A gente tem aqui a Merilane para falar, mas tem vários comentários aqui bem interessantes aqui no chat. Eu acho que daqui a pouco a gente discute eles, né, Carteja? Senão vai dar mais pano para manga. Merilane? Não, assim, estão me ouvindo? Tô Então, sim. né? Não, o Márcio acabou de falar num ponto muito importante, eu estava até esperando também, né? E aí ele falando sobre a questão da avaliação. Uma das coisas que eu coloco muito na escola, que o SPAES não é só o quinto ano, não é só o segundo ano, né? O SPAES, de uma certa forma, a questão da avaliação, da reflexão, é desde da creche, desde a educação infantil, porque quando uma escola é bem reflexiva, quando ela realmente prepara a criança não só para aquele resultado X ou aquele resultado Y, mas prepara para ele compreender aqueles conteúdos desde quando ele é pequenininho, quando ele chega lá no quinto ano, fica muito mais, não digo fácil, mas mais adequado, né? Ele vai fazer tranquilo, ele vai entender o que está fazendo. Isso é mais importante. Para mim, eu queria só fazer essa reflexão. Como é que tá o chat aí, o Cartejano? Rapaz, o chat tem várias contribuições relevantes, certo? Uma da Claudiana, a política pública deve refletir e intervir na realidade, pelas experiências que tenho. Nas escolas não existe ação, reflexão, ação. Né? Então, faz por fazer, mas não se reflete o resultado de, ou as implicações de. Né? A Claudiana ela aprofunda essa discussão. A Ilivanda coloca que a prova é dissociada do contexto em que o aluno está inserido. Né? E a gente teve várias falas neste sentido. Né? Acaba que a prova é aplicada só pela prova, mas não se cria, certo, uma atmosfera em que a prova faça parte das atividades cotidianas da escola. E quando vem o dia da prova, é aquele susto. E aí precisa do pirulito, precisa do bolo, precisa, né, daqueles vários incentivos, né, para o dia D do SPAES, na verdade. A Claudiana coloca novamente que o grande problema é que o foco está só nos resultados, ultimamente. Né? Um comentário que eu achei até interessante, Cartejano, foi que a Irivanda também falou que não é a ação, né, as ações, enfim, não são oficiais, mas acabam sendo legitimados enquanto ação em prol dos resultados. Então, há uma concepção de legitimação para além daquilo que é posto
em texto, né? Aquele que é colocado para em texto. aquilo que é posto no texto, certo? Aí a gente retoma lá aquela situação em que os contextos eles não são lineares, né? As influências elas vão se imbricando com o texto e com a prática, né? Muita coisa é legitimada antes de oficializada, certo? Né? Adota-se determinadas culturas e depois é que elas são postas no texto. E ainda, né, colocando no texto de uma forma mais, né, rebuscada e tudo mais. Nem tudo que está posto na prática é colocado no texto como de fato acontece. Né? Eu gostei muito dos comentários, né, sobre o que é que torna uma política legítima. Né? O poder legislativo, o poder executivo, obviamente. Né? A questão do oficial passa pela legalização, pela lei. Né? Obviamente, aí entra as forças e os interesses políticos. Né? São atores também. Poder legislativo, poder executivo são atores. Os grupos políticos são atores. Né? As representações sociais são atores. Né? A comunidade escolar, tanto a interna quanto a externa, devem ser atores. Né? Em que medida eles são? Né? Apimenta-se a discussão. E aí eu senti falta, né, que está muito comum outros atores, as representações empresariais que andam junto dos financiadores das políticas públicas. São atores também, né? Como é que elas se colocam? Como é que elas direcionam o texto político, estes atores? Entendeu? Então, tudo isso faz parte do arcabouço do texto político. Todas essas forças. Ok? E aí, obviamente, a gente avança para o que aparece no texto político, mas o que está posto no texto enquanto discurso. Essa é a nossa próxima atividade, certo? O texto ele vai sendo construído considerando esse balanceamento. Texto como política, texto legal, o texto que é colocado no diário oficial, o texto que é disseminado nas formações, certo? Mas que discursos carrega esse texto político, esse texto escrito? Né? São muitos os discursos. E quais são os discursos predominantes? Né? Então, agora nós vamos ter uma atividadezinha chamada, se tiver algum comentário, se sinta à vontade, o Wendel também. Mas agora a gente vai para uma atividade mão na massa, para vocês verem como é que essas situações acontecem no campo político e no campo do discurso. É meio lúdico, eu acho que vai facilitar a nossa aprendizagem. Show. Gabriela, levanta a mão. Oi, gente, bom dia. Professor Cartegiano estava nesse instante falando sobre a questão dos atores e essa questão da política que envolve o SPAES. Há uma preocupação muito grande, vou voltar aqui um foco um pouquinho para o ensino médio nas escolas estaduais, em que tem como característica 3 eixos, né? A EP, a MTI e a regular. Aí nós temos atores na regular em que são contextualizados de forma geral, na mesma forma de aplicação e avaliação de resultados, que é o turno da noite, em que eles não têm, né, as mesmas características, as mesmas cargas horárias, a mesma aula que o turno do dia, e são avaliados de forma igualitária. Interessante falar, inclusive, que da mesma forma, com a mesma prova para as EPs e as MTIs. Então, a política do SPAES, do governo do Estado, a meu ver, ela deixa de ser de trabalhar de forma com a equidade, né? E aí os resultados de determinada escola, elas não refletem exatamente aquilo que a gente tem quanto escola, quanto trabalho, porque numa regular
o trabalho é completamente diferente de uma EP em que os alunos têm 9 horas de aula e com um curso técnico. E ainda mais diverge das MTIs, também porque tem um outro foco educacional. E aí a gente tem um discurso divergente do que está no texto com o que está na prática, né? E isso é bem angustiante para quem também faz parte dos atores da aplicação das provas na prática, né, em si. Então, há muito que se discutir realmente em relação a isso, e me angustia muito a questão dos resultados, porque não são trabalhados de forma equina. Não sei se travou, gente, porque a minha internet hoje está péssima, mas é isso. Não, para mim foi perfeito. Seguimos. Gente, a gente vai se delongar um pouco, então vai agora para um momento que a gente entrou aqui até de mão na massa, né? Aí eu queria pedir de vocês, né, nesse momento, que vocês tomassem alguma coisa para escrever, principalmente, né, um papel e caneta, papel lápis, enfim, ou no próprio computador mesmo, né? Qual é a ideia aqui, certo? Eu quero que vocês anotem, né, como é que vocês anotariam um determinado discurso que eu vou passar aqui para vocês, certo? É um videozinho, o vídeo inteiro eu posso até disponibilizar lá no grupo depois, na íntegra, né? Que é um vídeo grande de um lançamento de um programa, né? Deixa eu colocar logo aqui para... Deixa eu ver qual é que tá o nome. E se trata de um caso real, viu, pessoal? Caso real. Maceió, Alagoas. Eu tentei não trazer daqui para não gerar tanto embate. Deixa eu ver, cadê o... Só um minutinho. Deixa eu ver. Mas não é esse aqui. Então, como é que vai ser agora? É um videozinho de 5 minutos, certo? Onde esse aqui é o prefeito da época, né, de Maceió. É um vídeo de 2022, se não me engano. Então, é um vídeo recente, né, de uma anunciação, digamos assim, um discurso político, né, um discurso dele, é um lançamento, na verdade, um programa que ele está colocando da prefeitura lá de Maceió com relação à educação. O nome do programa é Valoriza a Educação. E ele vai discursar, né, vai falar algumas coisas, e eu quero que vocês anotem, como se vocês fossem fazer, sei lá, um texto, uma norma, né, digamos assim, fosse publicar isso oficialmente, o que é que está posto no discurso dele, né? Então, esse é o exercício, certo? Então, é escutar com atenção e tentar anotar como se vocês estivessem elaborando um documento, digamos assim. Pode ser? Tá todo mundo aí? Eu posso começar? Quem tinha que pegar papel e caneta pegou? A ideia é, depois desse discurso aqui, a gente debater um pouco sobre isso, né? Que é justamente essa transição entre o que é discurso e o que é texto, né? Pode ser? Mais um minutinho aqui, que aí é o tempo que vocês pegam e se organizam para anotar, certo? Deixa eu ver aqui até se vai... Mas tudo isso só é possível fazer se o conjunto da... Dá para escutar o som, não dá? Pronto, então vou até voltar aqui. Vou aumentar aqui. Então, 3, vou soltar, tá? 3, 2, 1. Mas tudo isso só é possível fazer se o conjunto da ópera nos der condições para que a gente possa fazer. Então, portanto, para a gente estar anunciando esse pacote, essa série de estímulos de valorização dos servidores da educação, foi preciso muito sacrifício, foi preciso muitas reuniões, foi preciso que nós sentássemos e nós fizéssemos esse planejamento coordenado de maneira que a gente pudesse hoje estar anunciando para todos vocês as boas notícias que nós vamos anunciar. Deixa eu explicar para vocês. Esses recursos, eles estão bloqueados por uma ação do Sinteal. Esses recursos, eles estão bloqueados por decisão judicial. E esses recursos foram bloqueados ainda na gestão passada. E foi um TAC, não sei, deixaram firmar esse TAC, não sei como, né, não sei, era para ter tido uma reação mais forte lá atrás. Bom, chegamos aqui, uma ação que o próprio Sinteal pediu o bloqueio dos recursos e esse TAC que estava firmado. Mas eu, sinceramente, falei, bom, a partir do momento que eu me torno prefeito,
eu vou fazer de tudo para desatar esse nó. Eu não posso estar vivendo de desculpas. Eu tenho que seguir, olhar e seguir em frente e caminhar. Não posso estar compartilhando com vocês angústias, problemas, porque você já tem problema demais. Problema é deixar comigo, que eu estou aqui para resolver. Imagina toda vez que você me pergunta, olha, que tanto não sei o quê. Bom, vai parecer que eu estou arrumando desculpa. Né? A gente está aqui para resolver. Pode ter certeza. É ver a felicidade de vocês. É ver a felicidade de vocês. Não tenham dúvidas disso. Tá? Então, quando falam, pessoal, porque o decreto, tem que assinar decreto, isso é mentira. Mentira. Não tem decreto meu que eu possa assinar, que possa fazer o pagamento, até porque essa conta eu não tenho nem controle. Ela está bloqueada judicialmente. Não existe isso, não existe. A conta está bloqueada. É a mesma coisa. Meu coração enche de alegria. Então, eu queria primeiro fazer um grande anúncio aqui. Eu acho que é um dos maiores deles. Pessoal, isso daqui foi... A gente conseguiu... E só agora o que nós vamos anunciar, o investimento que a gente vai estar fazendo em vocês, no nosso capital humano, é de 52 milhões de reais. 52 milhões de reais. Eu queria anunciar para vocês, e a gente vai ter aqui, ó, dentro desse guarda-chuva que é o Valoriza Educação, nós vamos sair, Maceió vai sair da 16ª colocação entre as capitais brasileiras para a 6ª colocação no que se tange a salário dos professores. Nós ocupávamos no Nordeste a 6ª posição. Agora nós vamos para a 2ª posição no Nordeste. Nós vamos ter agora, já de imediato, os anos ímpares, nós vamos ter 18% de aumento. E os pares, 13% já de imediato. Serão 5 biênios implantados desde já, para todos vocês. 5. Os 5 biênios que vocês tinham vão ser implantados. Essa é uma vitória de toda a categoria, de vocês. Parabéns pela luta, pela espera. E quero dizer a vocês que o tempo da desesperança, da angústia e dos dramas que vocês viviam, esse tempo acabou. Vamos apontar para frente para nós termos referência no tratamento que nós temos com os nossos professores e com os servidores da nossa educação. Nós vamos também, e já elaboramos o projeto de lei municipal que autoriza já a destinação de R$ 125 para todos os professores acessarem a internet, com vigência de 2021 a 2022, e ainda o pagamento retroativo de R$ 1.250 de acesso à internet correspondente aos 10 primeiros meses do ano corrente, para todos vocês. Além da implantação já aprovada, presidente, pela Câmara, né, da recomposição aí de 3%, e nós vamos ter, já acabamos de assinar, mais 20 novos professores. Nós já temos 250 professores do último concurso convocados, já são 250 novos professores. Vamos lançar um edital também de processo seletivo simplificado para a contratação de 576 profissionais de educações, professores, psicólogos, assistentes sociais, auxiliares de salas, entre outros. Já sai quinta-feira o edital, então falem, né, para os seus parentes, sobrinha, primo, irmã, enfim, todas as áreas que vocês vão ver, né, que vão estar elencados no rol do processo seletivo, e dessa maneira nós estamos construindo e fortalecendo a nossa rede de ensino no que é mais importante. Eu ia pagar, além de estar pagando de dia, a gente, né, ainda está lançando esse pacote aí de benefícios e de valorização. Eu falei, eu quero agora também que vocês antecipem o salário dos servidores. E amanhã, todos vocês já vão estar recebendo, o salário vai estar nas contas de vocês, e na quinta-feira, no dia do servidor, vocês já vão estar com dinheiro na conta. Mas para isso é preciso uma organização tremenda por parte da gestão. Então, todo esse sacrifício, João Felipe, valeu a pena. Queria a conquista disso tudo. Então, muito obrigado, Cris. Então, cumprimentar a todos os professores, a todas as professoras que estão aqui presentes, todo o pessoal de apoio. Somos todos professores, valoriza a educação. Mas... Pronto. A gente ficou, né, observou aí um discurso, né, ele não é nem candidato, ele é prefeito na época lá da cidade de Maceió, e ele fez um discurso. Ele, enquanto prefeito da cidade, fez um discurso lá no auditório para professores, né, enfim.
principalmente voltado para a educação, para o pessoal voltado para a educação. Não aconteceu, Joana. Tá posto, né? E ele fez a enunciação, né? Ele anunciou aí alguns benesses, né? Alguns benefícios aí em prol da categoria de professores, né? Eu queria, se vocês conseguiram anotar, como é que ficou isso aí? Isso foi em 2022, outubro de 2022, né? Eu peguei um pouco mais antigo, até para também dar uma olhada, tentar, né, dar uma olhada no que é que foi repercutido a partir de então, certo? Pronto, muita promessa, a Aninha tá dizendo aqui. Muito populista, a Rosemary colocou, né? Mas de promessa sim, né? O que foi? Primeira pergunta, esse discurso, ele é oficial? Ele é legítimo? Como é que vocês enxergam isso? Eu quero a participação de vocês, quero que vocês falem. Não sei se o Wendel tá querendo falar, mas tá desligado, viu, amigo? O Manuel colocou que é oficial, ele manda também, né? Realizado pelo prefeito. Ele é legítimo esse discurso? Como é que vocês enxergam isso? No final, inclusive, assina alguma. É porque não dá para colocar, porque dá quase 2 horas, eu acho, esse negócio aqui. Mas bem que acho que umas meia hora é só propaganda inicial. Mas ele termina, inclusive, assinando alguns documentos mesmo, acho que proposta de lei e tal. A Aninha tá dizendo que o oficial foi mais legítimo, não. No começo da discussão, a gente teve um negócio que era legítimo, mas não era oficial. Agora tá oficial, mas não legítimo. A gente tem que ver isso aí, né? Discurso político oficial, bem eleitoreiro, né? A Priscila colocou. O João está dizendo que acha que não é legítimo. Então, tá, aí a Livana está colocando coisa importante, que a legitimidade do discurso perpassa pela assinatura dos decretos, né? Acho que pode até se estender para os documentos, né? As propostas de lei, né? As normativas e tal, para colocar, né? Se alguém quiser ligar o microfone também, podem ficar à vontade. Bem fraquinho esse prefeito, muita promessa, mas sem registro escrito não vale nada. Uma coisa interessante aí que a Claudiana colocou. Será que não vale nada mesmo? Né? Tipo assim, o prefeito está lá na frente de uma plateia enorme falando com professor, gestor, secretário tal, não sei o quê. Não vale de nada um discurso desse? Não influencia nada, por exemplo? Como é que vocês enxergam isso? O que é que você está achando aí desse negócio, Tom Wendel? Mas é assim, né, cara? Você vê a diferença do discurso para o texto. A diferença é enorme, né? Porque o camarada, o prefeito, né? Eu estava aqui prestando atenção, foi uns 5 minutos só fazendo aquele, né? Só fazendo aquele merchan, né? Não, isso eu cortei muito, viu? Assim, eu cortei um bocado. Só fazendo aquela valorização, aquela... Há uma indução, assim, todo mundo se encanta, né? Há um encantamento, né? O discurso tem muito disso. Aí, lá para o finalzinho, foi que eu consegui anotar algumas coisas, né? Que ele enuncia algumas coisas do programa, que é o programa Valorizar a Educação. E, pelo meu entendimento aqui, porque eu captei, ele traz alguns benefícios. Um deles é a valorização do professor, aumento salarial, que ele disse que vai ser o segundo do Brasil, mas é tipo assim, escalonado, né? Nos anos ímpares aumenta 18%, nos anos pares 13%. Perceba que ele não mencionou quanto tempo vai demorar para chegar no segundo do Brasil. Porque vai ser uma escadinha até chegar lá, né? Isso não foi anunciado no discurso, mas certamente está na lei. A lei, o documento do programa precisa ter muito mais detalhe e formalismo. Então, o texto escrito, ele não é a mesma coisa do texto falado, que tem uma outra nuance, tá entendendo?
Inclusive, o texto falado, ele guarda interesses, porque o prefeito não disse quanto tempo demoraria, porque não há interesse dele que as pessoas imaginem, daqui a 10 anos só. É interesse que seja destacado que vai ter o segundo melhor salário do Brasil, tá entendendo? Ou do Nordeste, eu não me lembro. Então, essa distinção, essa mudança, essa separação do discurso para o texto, discurso tem uma conotação, texto já é outra conotação, por ser oficial, por guardar questões jurídicas, por ter amparo legal. Então, há um cuidado, há uma atenção na produção desse texto, e esse cuidado e essa atenção também é de interesse dos políticos, do governo, de que respalde, de que guarde aí alguns interesses. Olha, vai ter isso. Toda a atenção é dada para a produção do texto político, para não dar brechas, ou até para dar brechas, né? Para que ele possa se movimentar e não dar brechas para que a escola, digamos assim, não atenda, digamos assim, se for o caso de um texto de orientação da educação, do currículo. Então, eu vejo muito esse exemplo na BNCC. A produção do documento da BNCC foi carregada de muitos discursos, muitos. Parte de debate, professor participou, seminário, houve conferência, houve discussão, mas o que foi para o documento final não foi exatamente todos os interesses dos professores, tudo foi o que o governo guardou de interesse para estar ali, tá entendendo? Então, essa passagem do discurso, que é o texto de influência, né? Que é o primeiro contexto do stiefball, para o texto oficial, ok? Ela tem uma recontextualização, ela tem uma mudança, ela guarda esses cuidados, né? Porque, como bem dito aqui, é o que vai amparar legalmente e o que vai, digamos, cobrir todo o estado. No caso, parece que é Maceió, né? Alagoas, né? Nesse programa, mas tem textos políticos que é Brasil todo, né? Um SAEB, uma BNCC, é Brasil todo, é o que vai ancorar tudo. Então, ele tem que ter toda essa atenção de abrangência, de situação, e é um texto, digamos assim, que precisa ser muito bem trabalhado e escrito. E também, não é porque é texto que não é mudado, viu, gente? Texto político só vive sendo remendado aí quando novos interesses vão surgindo. É só o exemplo muito disso é a LDB. Se você abrir o site da Assembleia, a própria da LDB está mais remendada do que de lei realterada, alterando lei, porque novos interesses, novas situações, novos contextos, novas realidades vão surgindo e eles precisam fazer essas remendas, essas alterações, ok? Até o documento é passivo de mudanças e retextualizações constantes. Com certeza, doutor. Deixa eu só mostrar agora um negócio aqui para vocês. Cadê, meu Deus? Não, tá esse aqui. Vamos aqui de novo. Só para aquele videozinho, esse aqui eu acho que eu vou cortar até na metade. Mas aquele vídeo é de quando foi lançado o programa, né? Inclusive ele fala do retroativo, acho que é em outubro, comecinho de outubro, ele fala do retroativo de 10 meses, por exemplo, com um agrado, né, de R$125 para os professores acessarem, sei lá, a internet. Então, ele fala um retroativo de 10 meses, que é até outubro, né, de janeiro a outubro daquele mesmo ano. Aí esse vídeo é de novembro ou dezembro desse mesmo ano, né, é do pessoal do Sinteal. Aí percebam que já existe um outro lado, né, o Sinteal, no caso, que é o sindicato, pelo que eu entendi, é os sindicatos dos professores com relação... Então, tem uma certa oposição aí e tal com o governo, então ele até faz essa crítica lá no discurso dele, né, com relação o Sintel entrou juridicamente, bloqueou com ação um determinado tipo de recurso e tal. Então, vou dar uma olhada só para vocês prestarem atenção sobre o mesmo discurso, certo? É sobre o mesmo momento, é sobre o mesmo lançamento do programa. Durante o lançamento do programa Valoriza Educação, o prefeito de Maceió, JHC, assumiu... Opa, tá muito rápido aqui, deixa eu só...
Sou viciado, gente, em escutar o bicho em 2 velocidades. Durante o lançamento do programa Valoriza Educação, o prefeito de Maceió, JHC, assumiu alguns compromissos com a categoria da educação. E esses compromissos, professora, foram cumpridos? Certamente não. Nós estamos com toda essa pauta, né, que será apresentada. Primeiro, a questão dos biênios, que eram 5 biênios a serem pagos pela Secretaria Municipal da Educação, apenas um está sendo sinalizado, né, nas contas dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Ou seja, mais uma pauta que o governo nega à classe trabalhadora, um direito conquistado em lei dos biênios, que são as progressões por tempo de serviço. Nós vamos ter agora, já de imediato, os anos ímpares, nós vamos ter 18% de aumento. E os pares, 13% já de imediato. Serão 5 biênios implantados desde já, para todos vocês. 5. Os 5 biênios que vocês tinham vão ser implantados. Essa é uma vitória de toda a categoria, de vocês. Parabéns pela luta, pela espera. E quero dizer a vocês que o tempo da desesperança, da angústia e dos dramas que vocês viviam, esse tempo acabou. Em relação aos 18%, mais uma falácia do governo municipal. Na verdade, esses 18% correspondem a essas progressões devidas aos educadores e educadoras. Algo que nós conquistamos em lei em 1998, no nosso plano de cargos e carreira. Não é reajuste. Que fique claro para cada um e cada uma que não são todos que terão direito aos 18%, apenas em média de 5% a 6% das educadoras e dos educadores. Quem está no início de carreira, no estágio probatório, quem está aposentado, quem já tem mais de 13 anos de serviço na educação, não terá direito. Nós vamos sair, Maceió vai sair da 16ª colocação entre as capitais brasileiras para a 6ª colocação no que se tange a salário dos professores. Nós ocupávamos no Nordeste a 6ª posição. Agora nós vamos para a 2ª posição no Nordeste. Até porque se você pega hoje a tabela do magistério, o município de Maceió paga abaixo do piso nacional para o magistério nível médio. É 2.500 e alguns centavos, e o piso nacional hoje é de 2.886 para uma jornada de 40 horas. Então, não é verdade também que é o 2º maior salário do Nordeste. Nós vamos também, já elaboramos o projeto de lei municipal que autoriza já a destinação de R$ 125 para todos os professores acessarem a internet, com vigência de 2021 a 2022, e ainda o pagamento retroativo de R$ 1.250 de acesso à internet, correspondente aos 10 primeiros meses do ano corrente, para todos vocês. O pagamento dos 10 meses de internet também, mas um dos pontos anunciados pelo prefeito no programa Valoriza a Educação, que seriam 52 milhões de valorização para os educadores e educadoras, não foi cumprido. Até porque, segundo eles, segundo o governo, precisa de aprovação da lei na Câmara Municipal, mas acredito eu que o prefeito de Maceió tem a maioria na sua bancada lá na Câmara, e já era para ter resolvido essa situação, porque ele fez esse anúncio que sairia agora em novembro. Também não cumpriu. Os precatórios do Fundef, que essa poupança está guardada, né, para os professores, é uma luta minha. Esses recursos, eles estão bloqueados por uma ação do Sinteal. Tá? Só para a gente deixar claro. E esses recursos
foram bloqueados ainda na gestão passada. E foi um TAC, não sei, deixaram firmar esse TAC, não sei como, né, não sei, era para ter tido uma reação mais forte lá atrás. Bom, chegamos aqui, uma ação que o próprio Sintel pediu o bloqueio dos recursos e esse TAC que estava firmado. Mas eu, sinceramente, falei, bom, a partir do momento que eu me torno prefeito, eu vou fazer de tudo para desatar esse nó. Não tem decreto meu que eu possa assinar, que possa fazer o pagamento, até porque essa conta eu não tenho nem controle, ela está bloqueada judicialmente. Ele colocou o seguinte, que não pagou ainda os precatórios do Fundef, porque o Sintel tinha bloqueado esses recursos. Não é verdade. O Sintel bloqueou, sim, a nossa ação na 14ª Vara, que foi para a Justiça Federal em Brasília, mas nós conseguimos trazer para cá, foi luta desta entidade, a nossa assessoria jurídica trouxe de volta, está aqui em Maceió, estamos lutando para que esses precatórios sejam pagos, e não é por culpa do Sintel, ao contrário, se esse dinheiro tivesse, não tivesse sido bloqueado, já teria sido usado. Então, é mais uma luta nossa que estamos na frente. E quero dizer que mesmo os áudios que estão circulando por alguém que está dentro do governo, dizendo que o prefeito não pagou ainda, responsabilizando o Sintel, não acreditem, porque quem faz essa luta desde 2015 é esta entidade. Então... Pronto, só para a gente dar uma olhada aí na divergência aí das coisas, aí é um momento já depois, certo? Então, do Sintel, até a gente percebe até a disputa, né? Os tensionamentos, um de cada lado aí do negócio, ambos fazendo política, né? Com poder para tal, tipo assim, entrando com ações, né? E colocando o que é que está posto em prática ou não. Aí você vê o que eu ainda estava até trazendo, né? Com relação ao discurso, né? O que é que está posto lá, né? Porque uma coisa é o que é enunciado, que uma coisa é o que ele fala, uma coisa é o que ele falou, né? Que muitas vezes ele vai colocar para o que ele está trazendo de interesse mesmo, né? Eu pesquisando o vídeo e tal, para colocar aqui para vocês, a gente ter esse debate, né? Você dá de cara com muita coisa que faz parte ali do jogo político, assim, né? Pode se observar até como não sei, até meio por debaixo dos panos, assim, às vezes a fala do prefeito, que antes disso ele era deputado, e enquanto deputado ele fez um projeto de lei para uso do Fundeb lá em Alagoas, ele usa isso na campanha, ele enquanto prefeito como se ele tivesse feito naquele momento, né, o que não está posto assim, em prática. Então, as coisas que ele está anunciando, no fundo, eles estão imbricados com outros discursos, outras leis, outros textos políticos, né, outros recursos e decretos, e ele faz essa mescla para aquilo que está acontecendo. Então, a gente percebe muito claro esse jogo dos vários contextos acontecendo, né? Das influências que estão ali por trás, o que é que está sendo escrito, o que é que está sendo reescrito, praticado e voltado, enfim. Queria escutar de vocês mais nuances, né, dessa divergência entre aquilo que é falado e aquilo que é posto, né, a nível de realidade, assim, de texto. A Gabi também já colocou aqui no chat, pessoal, a frequência e a avaliação do encontro. Pode falar, meu amigo Endo. Gente, assim, tem uma característica interessante, está presente no discurso e também está presente muito no texto. No texto a gente vê muito claramente. É a característica utópica da coisa. Quem aqui nunca pegou um texto, um documento, e diz, rapaz, isso está muito bonito, rapaz. Vale na realidade não é desse jeito, não. Quem nunca pegou uma BNCC e fala de equidade, de não sei o quê, Olha, quem leu a Constituição do Brasil, você diz, rapaz, isso aqui não é do Brasil, não. Quem já olhou o artigo 5º da Constituição diz, rapaz, isso é um paraíso, mas não é o Brasil, não. Porque acaba não reconhecendo a realidade.
E aí é mais uma diferença, que a gente viu as diferenças, aí é o que ocorre na recontextualização, da fala do texto. E tem uma diferença mais gritante ainda do texto para a realidade, como também da fala para a realidade. Está entendendo? Por isso que esses dois primeiros momentos, que é o discurso e o texto, ele tem muito essa conotação tópica. Ele denota uma realidade ilusória. Há muito esse discurso. Eu acho que você deve ter já pegado algum documento que você lê. Gente, está muito bonita, que parece uma coisa que não existe. E, de fato, não existe mesmo, porque a prática guarda realidades, contextos, situações, né, que o documento não consegue colocar. Eu acredito que também há interesses em não colocar, e que o discurso também não guarda, porque há interesses em não enunciar em discurso. Então, por isso que é um tanto ilusório. Quem escuta realmente o prefeito falar, rapaz, o Estado é maravilhoso, né? Eu quero ser professor do Estado do Alagoas, né? Eu quero ser professor lá. E a realidade é outra, né? Quando a gente vê a representante do sindicato falando, né? E se a gente ouvir um professor falando, acho que a realidade talvez até pior, né? Porque a gente vê a prática, o chão, né, da sala de aula, como muito bem dito aqui por alguns no chat e nas falas. Mas essa característica utópica, ilusória, fantasiosa, é muito presente no discurso e nos documentos. Isso você vai notar. Isso daí. O que é algo que a gente precisa ter essa consciência de que nem tudo que é falado é a realidade e nem tudo que está no documento é a realidade. Que a realidade, inclusive, nós vamos abordar com muita ênfase no próximo encontro, que é o do contexto de prática. Né? Nem tudo que está escrito é geração, né? Para chegarmos no contexto de prática, é importante que a gente venha com essa compreensão lá de cima, do contexto de discurso, né, de influência, e o de texto. Né? Show de bola, exatamente isso aí. A Aninha trouxe até um dos objetivos do curso, né? A Aninha colocou aqui que esse curso nos faz pensar de forma crítica, né? Rever discursos, analisar e compreender os interesses latentes. E é justamente essa a ideia, nos debruçar sobre isso, pensar sobre isso, certo? A gente vai passar até de uma maneira mais rápida, gente, que já está se aproximando das 11, e a gente tem um bocado de coisa, né, para falar. A gente trouxe um pouco da política como discurso, que é mais ou menos o que foi, né, até tocado aí nessa incorporação de significados, as vozes que estão sendo ouvidas, né? Esse tratar de verdades, né? Ou seja, o que é que está ali por trás desse jogo de poder, né? Dessa dominância, quem é que são os discursos que são... Os discursos, eles não têm o mesmo peso, digamos assim, né? Não tem a mesma... Não estão equiparados, assim. Alguns discursos têm mais poder do que outros, né? Ou seja, eles também não estão isentos da história, né? E depois os textos, né? Que são a codificação disso, ou seja, uma coisa é aquilo que está sendo professado, dito, enunciado, outra coisa é o que está sendo lá escrito, formalizado, que pode ser, inclusive, não que o discurso não possa ser analisado, mas pode ser debruçado ali para análise, né? Já passar um pouco mais rápido, né, sobre isso. E a gente está justamente nesse contexto de produção do texto político, né? Ou seja, dessa legislação, né, a formalização dos interesses, essa sistematização de ideias, de vozes, a criação dos próprios documentos, certo? Inclusive, o Cartesiano também, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, pode ficar à vontade. Viu? Quem já teve um tempinho, né, no primeiro vídeo do módulo 2, o professor Jefferson Mainardes, ele chama muito a atenção da gente por várias vezes sobre os processos de recriação, reinterpretação e recontextualização das políticas públicas, certo? Ele pede para a gente ter muita sensibilidade a como isso acontece. E chama ainda a atenção para a gente evitar a leitura ingênua, tanto dos textos quanto dos contextos. Porque todo contexto ele expressa uma dada realidade temporal, econômica, social, cultural, certo? De produção do mundo do trabalho, né? Ele vai ser construído aí nesse
né? Então, você tem que fazer essas leituras. O que é que está acontecendo neste momento, certo? Que faz, que influencia a criação desta política pública e que, obviamente, vai aparecer de forma subliminar ou de forma explícita no texto. Então, atentemos para as leituras ingênuas, né? E dos discursos também, obviamente. Tá certo? Então, o contexto de produção do texto político, ele requer atenção com a própria produção, né? Com os interesses que vão aparecer na legislação, que de certa forma oficializa o texto, a política enquanto texto, né? Como é que se dá a formalização e esta sistematização? O Wendel foi muito feliz quando ele trouxe a BNCC como exemplo. A BNCC do ensino médio, gente, que se materializa com a lei de reforma do ensino médio, ela sofreu, no mínimo, 3 reformulações. Exatamente por conta desse jogo de interesses, né? Como é que se dá a criação dos documentos orientadores, né? Quem cria esses documentos? Como é que eles pensam? Qual é a corrente epistemológica destas pessoas? Que ela vai aparecer lá nos textos políticos. Ela vai se colocar, certo? E também já foi tratado que, na maioria das vezes, certo, os textos são utópicos. Por quê? Porque eles consideram sempre o melhor cenário, né? Pode avançar. Então, bom, geralmente os textos de política são escritos tomando como referência um cenário fantástico, né? E isso dificulta a implementação em situação de cenários reais. Porque mesmo no cenário fantástico, ela já sofreria recontextualização, porque a realidade de cada escola é plural, né? Então, aí já despenca do cenário fantástico para o cenário real, onde vão acontecer as recontextualizações. Com isso, os textos não conseguem simplesmente ser implementados. Eles têm de ser traduzidos e interpretados a partir do texto para a ação, colocados em prática em relação à história e ao contexto, com os recursos disponíveis na escola. Então, esse é um fator que dificulta a implementação de uma política pública. Se alguém quiser fazer uma interferência, fica à vontade, só chamar a atenção. Pode avançar. Então, o contexto de produção do texto mantém interface com o contexto de influência. Os discursos vão sendo expressos nos textos legais. E aí eu enfatizo. Esses discursos, eles aparecem explícitos ou de maneira subliminar. Às vezes, é interesse de quem constrói o texto que ele não se faça claro. Entendeu? Os textos vinculados ao acesso à população nem sempre explicitam, né? Deixam claro a totalidade. Às vezes, eles postulam ideias contraditórias ou intencionais. Os textos precisam ser lidos com relação ao tempo e ao local específico de sua produção. Então, resgatando de novo o exemplo da BNCC, quem lê a primeira versão, que foi construída ainda num governo, certo? E quem vai vendo a segunda versão e a terceira em outro momento político do país, consegue fazer até um artigo sobre essa relação. Entendeu? Vamos lá, Zanon. Os textos políticos são o resultado de disputas e acordos, pois os grupos, né, que atuam dentro dos diferentes lugares da produção de textos competem para controlar as representações da política. E aí vão acontecendo os acordos, né? Porque nem tudo que é pensado, nem tudo que é filosofado, né, vai estar no texto. Vão ter os interesses dominantes que vão estar postos, né? E aí cabe às escolas, nos momentos, né, às instituições, nos momentos de recontextualização,
os movimentos de resistência, de adaptação e etc. Então, gente, essa questão da construção do texto político, ela exige de nós um olhar crítico, certo? Reflexivo sobre a realidade que aquele texto está sendo construído, o momento político, o momento social de determinado estado, de determinado país. É importante um olhar de vários ângulos, contingencial, certo? Porque tudo aquilo ali, de alguma forma, vai ser trago para o texto. Tá bem? Algum comentário? Então, avancemos para a partezinha final. Não se preocupe que a gente não vai avançar tanto no tempo, não. Todo mundo está cansado, tem almoço para fazer. Né? É só para vocês terem uma pequena leitura do contexto de criação do SPAES e de como ele foi sendo colocado em texto. Né? Como ele se materializa em texto. O SPAES começa em 92, e o que era que estava acontecendo? Discussões tecidas na Conferência Mundial de Educação para Todos, lá em Jontier, certo? Que, quando entra essas questões de neoliberalismo na educação, certo? Financiamentos na educação, as políticas tomam assim, gigantes proporções, certo? É a partir deste momento que ele suscitou também acordos de cooperação com organismos multilaterais, como o BID, OCDE, Banco Mundial. Ou seja, a gente começou a receber financiamento desses organismos. E aí, obviamente, tinha que prestar contas. Como? A partir de políticas de avaliação da qualidade, né? E aí, se a gente for entrar no que é qualidade, é outro texto, viu? É outro encontro. Viu? Inclusive, nossos colegas Amis Hanon e Wendel têm artigo tratando disso agora já de 2024. Eles fazem assim, lançam questões sobre qualidade. A gente tinha recentemente, em 1990, a criação do SAEB. Era o momento em que se estava construindo indicadores e referenciais de qualidade. Aqui no Ceará, gente, estava em voga o Todos pela Educação de Qualidade para Todos, com foco no acesso, permanência e sucesso do aluno na escola. A esta época, todos os documentos norteadores da educação aqui no Estado traziam esse slogan e essa questão do acesso, permanência e sucesso. E não se pode deixar de levar que esse contexto também perpassa pela transição de um modelo de gestão burocrática e patrimonial para o modelo de gestão das escolas empresarial, centrado nos resultados. Isso começa a ser refletido no governo Tasso Gereissati, vai para Ciro Gomes, segue por Lúcio Alcântara e etc. Então, tudo isso era contexto de criação de uma política de avaliação aqui no Estado. Mas como é que ele se transforma em oficial, legítimo, vai para o documento? Aí vem a primeira grande curiosidade. Pode avançar. O SPAES em documento, certo? Ele se materializa em 2000, mas ele começou em 92. Então, ele começou muito mais no campo da influência, do discurso e da prática, certo? E depois ele foi sendo ajustado, reajustado e materializado em lei, certo? Nós tivemos edição de 92, 93, 94, 96, né, quando ele se transforma em sistema permanente de avaliação, em 96. Mas até aí, né, os registros o tratam como avaliação do rendimento escolar. Né, a sua institucionalização oficial acontece em 2000. E a partir de então, surgem outras políticas que se coadunam, né, que são realizadas a partir dos resultados do SPAES. As políticas de premiação, os incentivos, etc. E tudo isso vai dando consistência legal ao SPAES.
Em 2002, a gente tem o Prêmio Escola do Novo Milênio. Em 2004, ele é transformado no Programa de Modernização e Melhoria da Educação Básica. E aí eu chamo a atenção também, de novo, pensando na história do texto, nesses títulos. São títulos muito fortes, certo? Palavras muito rebuscadas, bonitas. Modernização e melhoria da educação básica. Né? Como é que as coisas vão para o texto? Em 2009, nasce aí o embrião do Escola Nota 10, que é o prêmio Aprender para Valer, se utilizando dos resultados do SPAES. Em 2015, o prêmio Escola Nota 10 toma grande consistência, que é quando ele passa a abraçar segundo, quinto, nono, terceira série do ensino médio, certo? E mais recentemente, a gente tem também o prêmio Foco na Aprendizagem, que é de 2017. Perdão, foi só um equívoco aí, não é 2027 não, 2017. Né? Então, cuidemos, estejamos atentos às leituras dos discursos, dos contextos, dos textos, certo? Para que entendamos melhor as políticas públicas e saibamos como trabalhar com elas nos nossos ambientes escolares. Siga. Pronto. A gente vai se caminhando para o final. Opa, só contribuindo aqui com o nosso Na amigo hora. Cartegiano. Recentemente, Cartegiano, é porque, de fato, como diz, as leis vão sendo ajustadas, né? Também atendendo os interesses e contextos, lógico, com certeza, né? E recentemente, eu acho que ainda depois da pandemia, saiu o programa Ceará Educa Mais. Não, Ceará Educa Mais, é isso mesmo. Isso mesmo. Ceará Educa Mais. Eu acho que eu botei mandei para o Anos Renan aí a lei do programa Ceará Educa Mais, que traz também o SPAES, mais uma vez fortalecendo aí, trazendo aí, dando aquela upgrade aqui, não só no SPAES, vários, tem superintendência, diretor de turma, várias políticas, né? Várias políticas, e o SPAES também ganhando aí mais um reforço aí, uma potencialização, que foi dessa última lei aí, 2021, okay? E foi pós-pandemia já, finalzinho da pandemia, voltando da pandemia. E é isso, meu amigo, só deixar essa contribuição aí. Gente, alguém tem mais alguma consideração para fazer a nível de escrita de texto? Eu sei que os encontros eles vão passando muito rápido, né? Para cada encontro a gente só tem 2 horas para discutir um assunto que é enorme, né? As outras contribuições a gente tenta captar através lá do ambiente virtual, mas a gente vai seguindo, né, nessa linha em cima dos contextos que já foram postos lá no começo, né? Ou seja, a gente deu uma olhada na questão da influência, né? Como é que eu também sinto, Rosemary, eu também sinto. Se a gente fala de mais tempo, eu também sinto. Mas teve um olhado para a influência, né? O que é que vai gerar a política, né? O que é que está ali por trás da política, que trabalha ali por debaixo dos panos da política, digamos assim. E a gente hoje tentou se debruçar um pouco sobre a escrita do texto, ou seja, o texto saindo do discurso, né? Das múltiplas conversas, tensões, desdobramentos, até chegar à sua escrita, né? Em específico. A ideia é mais na frente a gente trabalhar o contexto de prática, né? E ver os outros desdobramentos a partir disso. Tinha que ser manhã e tarde. A gente já está tão atarefado, né, Miranda? Então já estou achando até bom essa participação expressiva da gente. Mais de 50 pessoas aqui no sábado. Até mais de 11 horas é um negócio que para mim me deixa muito orgulhoso de saber que está todo mundo interessado e discutindo mesmo essa questão, né, voltada às políticas públicas, principalmente a de avaliação aqui, né? A gente vai chegando ao final, né, de mais um encontro. Não sei se o Cartegiano quer falar mais alguma coisa a nível de despedida do Wendel, né? E a gente está programando, só deixando aí, a avaliação e a frequência estão no chat aí. E o nosso próximo encontro será daqui a 15 dias. Daqui a 2 sábados a gente vai tratar
de mais um dos contextos, que é o contexto de prática mesmo, né? Eu vou liberar a partir de hoje o terceiro módulo, né, para a gente participar, ver os materiais, né, o que está disponível lá na plataforma, e a gente vai se encontrar daqui a 15 dias. Cartegiano, Wendel, deixa a palavra aí com vocês. Só mesmo agradecer aí a participação de todos, as contribuições, certo? Foi muito bacana esse momento, foi envolvente, certo? E a gente segue juntos. Show. Vai sair uma fotinha, meu amigo? Vai sair agora. Vai sair agora. Eu tô tentando agora só tirar a apresentação. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Deixa eu ver aqui, gerenciar. Confirmar, deixa eu ver como é que fica. Vamos lá, quem puder ligar a câmera, meu povo. Quiser aparecer, a gente vai fazer uma foto aqui, a frequência do encontro. A frequência aqui do negócio. Temos 50 pessoas ainda, 45 pessoas aqui ainda. Né? Quem puder ligar. Oi, mais gente aparecendo. Muito bom ver todos vocês. Né? Gente de diversos cantos aqui do nosso Ceará, do Brasil. Acho que tem gente até de fora do estado. Dou-lhe uma. Vou até aumentar mais aqui. Opa. Eu só 3, 2, 1. Deixa eu ver se eu vou tirar outra aqui. Só para mais uma. Deixa eu ver se dá para aumentar essa grade. 3, 2, 1. Oi, meu povo. Muito obrigado pelo encontro de hoje. A gente se vê novamente daqui a 15 dias. Viu? Obrigadão a todo mundo. Interromper aqui a gravação.